Olá, eu sou Letícia. E eu sou a Ritaninha. Seja muito bem-vindo ao canal da Paninhos e Afins. É muito bom te ver por aqui. No papo de hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolsa, que é uma dobradura, eles chamam de bolsa origami, bem facinha de fazer e rápida. E aproveita, já que você está aqui, e me responde nos comentários, você gosta de fazer bolsas? E que tipo de peças você quer ver aqui no nosso canal? Bora ver como foi feito, Letícia. Bora, Ritalinha. Bora, Letícia. Material do papo de hoje: um tecido para a parte externa e um tecido para a parte interna, medida de 40 centímetros por 120. Um tecido para fazer um detalhe na alça de 8 por 15, apenas essa faixinha, 8 por 15. Alfinetes, máquinas de costura, linha de acordo com o seu tecido, um marcador temporário, seja giz ou caneta, e o ferro de passar. E bora pro papo? Bora pro Bora papo. pro papo. Depois que preparou o tecido, passa bem. Não vai pegar o tecido que está lá no armário todo dobradinho e abrir e cortar, porque a gente vai sobrepor um sobre o outro, tem que estar bem certinho as medidas. Nós vamos pegar então e colocar direito com direito dos tecidos. Alinha bem e vai alfinetando a extensão inteira. Terminei de alfinetar a extensão inteira. Vou pegar essa parte de cima aqui maior e vou fazer a marcação da nossa abertura de 8 centímetros. Agora eu vou lá para a máquina, vou fazer a costura, então vou iniciar na primeira marcação, vou dar a volta e parar na última, com retrocesso no começo e no final. Lembrando de utilizar a margem de costura, o pezinho de máquina. Vem fazendo devagar para não fazer onda nessa costura, não ficar torta a sua costura. E aí eu já volto depois que eu terminar. Voltei da máquina. Agora, antes de virar a peça para o lado correto, pega uma tesoura e corta as pontinhas das quinas, tomando cuidado para não cortar a costura. Feito isso, vamos virar a peça para o lado correto. Com a ajuda do raste, ajuda a empurrar as pontinhas, assentar bem aqui o tecido. Agora a gente vai lá para o ferro, assenta bem a costura, deixa bem certinho e aproveita também para acertar o tecido onde deixamos a abertura. E já volto para a gente começar a fazer a dobradura. Voltei do ferro, a peça está bem passadinha. Agora a gente vai lá para a máquina, passar uma costura rebatida na volta inteira e dessa maneira a gente já aproveita para fechar a abertura. Voltei da máquina. Agora você vai abrir o seu trabalho numa mesa grande, que não é o meu caso aqui, mas a gente vai conseguir mostrar a dobradura para vocês. Nós vamos formar dois triângulos, um nessa ponta, alinha bem o tecido, deixa bem certinho, e o outro nessa ponta, só que o contrário do primeiro. Então a primeira marcação que a gente vai fazer é essa, vai ficar desta maneira, um triângulo nesse sentido aqui e um triângulo nesse sentido deste lado. Agora nós vamos fazer o seguinte. Notem que fica um quadrado central. Nós vamos pegar essa ponta e levantar o tecido e trazer para a ponta do triângulo aqui no meio, ó. Então vai ficar com esse formato aqui de bandeirinha. Agora a gente vai alfinetar primeiro deste lado, lembrando que a gente está dobrando, deixando a parte interna voltado para nós. Eu vou alfinetar aqui bem certinho. Agora eu viro a bolsa para o outro lado e vou ajeitar este lado aqui. Alfinetei de um lado e alfinetei do outro. E agora a gente vai à máquina para fechar essas partes. Lembre-se de dar o retrocesso no começo e no final, bem feitinho, a medida de pé de máquina, para ficar uma costura bem reforçada. Bom, gente, eu voltei da máquina, a bolsa praticamente está pronta. Se você quiser já passar para o próximo passo, que é fechar e colocar o detalhe da alça, pode ser. Agora tem a opção de você fazer a caixinha de leite aqui no fundo. Eu vou fazer ela primeiro pelo lado, marcar pelo lado do direito, para fazer a costura francesa, para ficar um bom acabamento no forro, tá? Então vamos lá separar aqui certinho as pontas.
No fundo da bolsa, na base reta, alinha bem o seu tecido. Vamos fazer uma marcação de 2,5 por 2,5. Aí você vai riscar o quadradinho aqui. Vai fazer isso desse lado da bolsa e do outro. Fiz as marcações, agora eu vou cortar sobre o risco, as duas marcações aqui, deste lado e deste lado. Vazei o quadrado. Agora nós vamos abrir dessa maneira e ligar as duas partes retas. Alfineta e passa uma costurinha bem rente aqui onde a gente cortou. Voltei da máquina, fiz a costura pelo lado do direito. Agora vamos virar a bolsa para o lado do avesso. Acerta bem onde ficou a costura. E agora a gente volta para a máquina passando a costura com a medida do pé de máquina. Então ele vai passar abaixo da onde ficou o paninho aqui que a gente acabou de costurar. Vamos fazer isso dos dois lados. Voltei da máquina, terminei de fazer a costura francesa nas caixinhas de leite. Dessa maneira vai ficar com acabamento. Agora, antes de terminar fechando a alça, vamos fazer o detalhe que vai ficar nessa alcinha. Agora vamos pegar a faixinha de 8 por 15 de um tecido que combine com a sua estampa. Você vai lá para o ferro, já vinca as pontinhas, aqui está o lado do avesso dela, vinca as pontinhas para dentro e vinca uma vez para o meio, pelo lado do avesso. E vamos à máquina passar uma costura reta fechando essa abertura, retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, costurei a faixinha, agora a gente vai virar ela para o lado correto. Agora, antes da gente fazer o fechamento aqui da alça, vamos passar esse tubinho por um dos lados. Passei o tubo, deixa ele para trás aqui da pontinha. Sobrepõe uma sobre a outra, deixando uns 2 centímetros acima da de baixo. Agora, nós vamos passar uma costura, rebatendo a volta, passando uma reta e fazendo um cruzado aqui para ficar bem reforçada a costura, tá? Terminei a costura da alça. Fiz rebatida, retrocesso, passei cruzando para ficar bem reforçada, porque lembrando, é a alça de uma bolsa, vai carregar vários objetos, melhor reforçar. Agora você vai pegar o tecido do acabamento, vai puxar, esconder nesse detalhe e a bolsa vai estar pronta. Peça pronta, muito fofa, vocês podem fazer várias no dia só, você vai ver que é só guardar o feitio na dobradura, faça um esquema no papel, anota tudinho para não esquecer, muda o material, muda o acabamento da alça, faz uma amarração com cordão que combine aqui com o material que você estiver utilizando. Eu espero que vocês tenham gostado e se você chegou até aqui no nosso canal, não é inscrito, até nesse ponto do vídeo, aproveita para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Aproveita também para seguir a gente no Instagram e no Face. E sempre que fizer uma peça com os nossos passo a passo, aproveita para tirar foto e nos marcar também, @paninhosdeafins. E se você gostar muito, torne-se membro do nosso canal. E se você quiser ver mais vídeos? Mais vídeos está aqui. Se você quiser ver blooper? Aqui. Se inscrever. Se inscrever está aqui. E os tecidos. Tecido na minha cabeça aqui, gente. Tá aqui, ó. Todos os tecidos estão na nossa loja virtual. Beleza? Beleza. Até o próximo vídeo, gente. Até. Beijo, obrigado.